Olá, senhores. Vamos hoje então na frente 3, aula 2, no livro 1, falar de dilatação de sólidos. Essa aula ela fala de dilatação de sólidos e também de dilatação de líquidos, tá? Eu vou separar. Nós vamos falar só de dilatação dos sólidos e vamos resolver apenas o exercício referente à dilatação de sólidos. E a semana que vem, ou daqui 15 dias, tá? Que é a semana que vem acho que entra a parte de elétrica, né? Mas daqui 15 dias a gente termina a aula falando de dilatação dos líquidos, certo? Bora lá então? Então, para a gente falar de dilatação dos sólidos, nós vamos ter três tipos de dilatação. A primeira que nós vamos pensar é a chamada dilatação linear. Por que linear? Pensa num trilho de trem, uma barra que compõe o trilho de um trem. Essa barra ela possui um comprimento, normalmente em torno de 12 metros, tá? De comprimento. Ela possui uma altura de 10 centímetros e uma largura de 12 centímetros. Compara o comprimento dela com a altura e a largura. 12 metros, equivalente a 1.200 centímetros, comparados com 10 centímetros e com 12 centímetros. Vocês concordam que a altura e a largura, a variação do tamanho, a dilatação que ela vai sofrer é desprezível comparada ao comprimento dela? Por isso que nesse caso, nesse tipo de corpo, né, desse tipo de objeto, nós vamos falar apenas na dilatação linear, apenas na linha, numa determinada linha, que é onde a gente percebe que a variação é maior. Por exemplo, imagina ter uma barra com comprimento inicial. Ao aquecer um corpo, a tendência desse corpo é expandir, é aumentar de tamanho. Ao se resfriar esse corpo, a tendência do corpo é contrair, diminuir de tamanho. Então, se eu aquecer essa barra, obviamente que ela passa a ter um comprimento maior. Ou é pior, mas a altura dela não vai mudar também? Muda. Mas é muito pouco, acabamos de falar isso, tá? Como a altura dela é desprezível comparada ao comprimento, a gente nem considera essa variação. Nós vamos trabalhar apenas na linear por enquanto. Então, esse comprimento que ela atinge agora final, senhores, a gente chama de L. Então, é o L0, comprimento inicial, L é o comprimento final. A dilatação, o que ele dilatou, o que ele variou, é a diferença entre os dois, né? Ó. Se eu pegar o L e tirar do L0, do L tirar o L0, o que a gente encontra é o quanto variou o comprimento da barra. Bom, do que depende a variação desse comprimento para a gente poder calcular esse ΔL? Primeira coisa, ele depende, obviamente, da variação de temperatura. Quanto mais eu variar a temperatura, aumentar a temperatura, mais o corpo dilata, certo? Ele depende do material. Então vai ter um coeficiente relacionado ao material que eu estou trabalhando, né? Tem materiais que dilatam com mais facilidade e materiais que dilatam com menos facilidade. E não parece, mas ele depende daquele L0, aquele comprimento inicial. Por exemplo, imagina uma barra com 1 metro. Eu aqueço ela. Ela vai aumentar 10 centímetros. Então ela vai para 1,10 metros, certo? Se eu pegar uma barra de 1 metro desse material, outra barra de 1 metro desse material e emendar, elas vão ficar no total agora com um comprimento de 2 metros. Se eu aquecer da mesma forma que na primeira situação, cada uma delas não aumenta 10 centímetros? Ou seja, no total essa barra aumenta quanto? 20. Então percebo que quanto maior o comprimento inicial, maior será a dilatação que o corpo sofre também, né? Então, a equação que determina o ΔL para nós é muito simples. É o produto do L0 vezes alfa vezes ΔTzão. Ou seja, são todas grandezas diretamente proporcionais ao ΔL. Então, para eu calcular aquele ΔL, eu vou pegar o comprimento inicial vezes alfa vezes a variação na temperatura. Sendo alfa o nosso chamado coeficiente de dilatação linear. A unidade de medida do coeficiente de dilatação linear é o grau Celsius a menos 1. Ué, peão, por que grau Celsius a menos 1? Porque aí com o grau Celsius da variação de temperatura cancela. E aí olha que bacana. A unidade do ΔL e do L0 apenas tem que ser coerente, tá? Apenas tem que ser coerente. Se você entrar com L0 em metro, o ΔL sai em metro. Se entrar em centímetro, o ΔL sai em centímetro. Sempre vai ter a mesma unidade para nós ali. Fechou, senhores? Isso é a variação linear. Qual outro tipo de variação que eu tenho? Quando eu tenho um corpo que não é só o comprimento que eu vou considerar, mas eu vou considerar a largura dele também. E desprezo, por exemplo, a altura. Então essa é a chamada dilatação superficial. Obviamente que eu estou falando em área, superfície é área. Então eu vou ter uma placa com uma área zero. Por exemplo, eu não sei se na sua casa agora ou onde você estiver ouvindo essa aula, se você olhar para o chão, tem um piso. Se for um piso de porcelanato, por exemplo, ele é um quadrado ou um retângulo.
Você concorda que a largura dele e o comprimento dele são consideráveis, uma medida próxima da outra? Mas pensa na altura desse piso. Ela é tão pequena que a gente nem fala altura, a gente fala espessura do piso, não é verdade? Porque é muito pequenininho. Então a altura dele ou a espessura dele a gente despreza. Então nós vamos preocupar apenas com duas dimensões, a largura e o comprimento. Fechou? Eu tenho essa placa com uma área, não é mais comprimento, tá? A área seria lado vezes lado para nós, com uma área inicial que eu estou chamando de A0. Ao aquecer esse corpo, obviamente que ele aumenta de tamanho. E aí ele passa a ter uma área final que eu estou chamando de A. Bom, se a gente analisar naquele quadrado maior, esse daqui é a área inicial, pequenininha, olha lá, ó, levando para o quadrado grande. Aquele pedacinho é o que eu já tinha, certo? Ou seja, o que variou a área do nosso quadrado é esse pedaço achurado aqui, ó. Esse é o nosso ΔA. Mas, pessoas, olha que bacana. É I igualzinho. Se você guardar a primeira fórmula que está no quadro cinza, você consegue guardar todas as outras. Aí você só vai trocando os personagens. Olha só, do que vai depender a variação dessa área sofrida pela placa? Primeiro, obviamente, da temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior a variação da área. Depende do material, então vai ter um coeficiente de dilatação. E depende, obviamente, da área inicial, assim como lá dependia do comprimento inicial. Então, na hora que eu estiver fazendo a continha, ó, usar a fórmula, o ΔA é a área inicial vezes beta, não mais alfa, vezes ΔT. Ué, peão, por que agora é beta? Porque vamos pensar. Eu não tenho uma direção apenas variando, né? Eu tenho duas direções na minha placa variando. Eu tenho o lado e o comprimento. Eu tenho alfa numa direção e alfa na outra direção. Então eu tenho 2 alfa no total aqui, certo? Isso significa que eu tenho um novo coeficiente, que é o beta. E ele representa para nós o coeficiente de dilatação superficial. Ah, Piau, mas eu posso falar que o beta é 2 alfa, é 2 vezes o alfa daquele material? Só não pode como deve. Logo a gente vai colocar essa relação para vocês aqui. Meninos, unidade. O beta é grau Celsius menos 1 também. Vai cancelar a unidade de temperatura com a unidade da ΔT, né? E aí área 0 e ΔA vai estar na mesma unidade. Se A0 entrar em metro quadrado, ΔA sai em metro quadrado. Se A0 estiver em centímetro quadrado, ΔA centímetro quadrado, certo? E a última dilatação dos sólidos é a chamada volumétrica. Ah, peão, então peraí, na primeira nós trabalhamos uma direção, por isso que era linear. Agora nós estamos trabalhando com duas direções, duas dimensões, por isso que é superficial. Então na volumétrica, 3 dimensões. Imagina uma caixa metálica. Ela tem a largura, ela tem o comprimento, porém ela tem a altura agora, que não é desprezada, né? A altura dela é comparável às dimensões da largura e do comprimento. Então eu vou ter que trabalhar nas 3 dimensões. Então essa é a única diferença. Eu vou ter um volume, um corpo com um certo volume, aquela caixa cúbica ali, V0. Ao aquecer, ela aumenta de tamanho e passa a ter um volume final. Percebam que o volume inicial em relação ao volume final era aquele carinha ali, ó. Ó, só aquele pedacinho, certo? O restante que está atrás dele, que eu vou colocar numa cor mais clara, ó, é o que variou o volume desse corpo. E como é que eu faço para calcular a variação do volume? O quanto ele aumentou? De novo, depende da variação de temperatura, depende de um coeficiente de dilatação agora, só que em 3 dimensões. Ah, então vai ser o 3 alfa. Perfeito. E depende do volume inicial do corpo, né? Mas a expressão, olha lá, é a mesma que a primeira. Ao invés de ΔL é ΔV. Ao invés de L0, V0. Ao invés de alfa, agora é um gama, do alfabeto grego também, e vezes a variação de temperatura. Esse gama representa para nós o chamado coeficiente de dilatação volumétrica. A unidade de medida é o grau Celsius a menos 1. E, obviamente, que como ele está considerando as 3 dimensões, ele equivale a 3 alfa. Então, o que a gente pode falar a respeito dos 3 coeficientes aí, senhores, é isso daqui, ó. Alfa está para uma dimensão, assim como o beta está para 2 dimensões, assim como o gama está para 3 dimensões. A relação que nós tiramos aqui é essa, ó. Que o beta equivale a 2 vezes o alfa e que o gama equivale a 3 vezes o alfa para nós. Fechou? Curiosidade. Olha só. Muito cuidado. Se você tiver uma placa e um furo no meio. Se eu aquecer a placa, olha o que acontece com o furo. Toda vez que eu aqueço uma placa, ela aumenta de tamanho, o furo também aumenta. O furo acompanha o material. Então a gente sempre vai poder pensar no furo como se ele tivesse completo daquele mesmo material. Se o material aumenta, obviamente que o furo
também vai aumentar para nós. Então vou repetir, ó. Ao aquecer uma placa, se a placa aumenta de tamanho, o furo também aumenta o seu tamanho. E se eu resfriar essa placa? Resfriando essa placa, se a placa diminui de tamanho, o furo diminui junto. Então perceba que o furo acompanha a placa para nós. Fechou, meninos? Bons estudos a todos. E peço a gentileza, os exercícios eu vou fazer na folhinha, tá? Meu computador deu pau, tá 3 dias já morto, tá tentando recuperar os arquivos. Inclusive tô perdendo tudo. Espero que não, né? Mas talvez eu perca todas as aulas, tudo. Então eu vou fazer na folhinha. E aí depois vocês só me dão um feedback, por gentileza. Ah, peão, ó, no PowerPoint fica melhor pra gente entender. Não, peão, na folhinha fica melhor. Aí eu trabalho da forma que fica mais claro pra vocês. Fechou? Grande abraço.